6 pessoas de uma mesma turma, sendo 3 homens e 3 mulheres, compraram ingressos de um cinema em poltronas consecutivas na mesma fileira. Assim, se essas pessoas escolherem aleatoriamente o assento dentre essas possibilidades, determine e escreva a chance dos homens e das mulheres se sentarem de forma alternada. Então nós temos aqui, eu vou ilustrar a situação, uma disposição com 6 lugares consecutivos, vou colocar aqui com 6 tracinhos, em que 6 pessoas, sendo 3 homens e 3 mulheres, vão ocupar esses 6 lugares. E queremos calcular a probabilidade de que, ao escolherem esses assentos de forma aleatória, que os homens e as mulheres se sentem de forma alternada. Bom, então antes de pensar nessa condição de que homens e mulheres se sentam de forma alternada, vamos focar a nossa atenção no espaço amostral, ou seja, chamando aqui esse conjunto de ômega, que é o conjunto de todas as possibilidades das pessoas se sentarem, independente de atenderem ou não a condição de que homens e mulheres fiquem alternadamente sentados. Então, o total de todas as possibilidades dessas 6 pessoas se sentarem é o total de maneiras de ordenarmos as 6 pessoas nesses lugares. Ou seja, trata-se aqui de um problema de permutações. E o tamanho a cardinalidade desse conjunto é o número total de permutações possíveis, ou de ordens em que essas pessoas podem se sentar. Como são 6 pessoas evidentemente distintas, o número total de maneiras é dado por 6 fatorial. Agora, pensando no subconjunto do espaço amostral, que chamaremos aqui de A, que é o evento, representando o conjunto das possibilidades que atendem à condição, e lembrando que a condição é de que homens e mulheres se sentem alternadamente, então vamos calcular a cardinalidade desse conjunto, ou seja, o tamanho do conjunto A, do evento A. Então agora passa a ser um problema combinatório no seguinte sentido: de quantas maneiras nós podemos ordenar 6 pessoas, sendo 3 homens e 3 mulheres, de modo que homens e mulheres fiquem alternados nessa fileira. Esse resultado é a cardinalidade do evento, o tamanho do evento. E aqui, digamos que eu coloque homens, mulheres alternados, começando a fileira por um homem. Então, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Então, dessa forma, como nós teremos homens ocupando a primeira, a terceira e a quinta e o quinto assento, o primeiro, o terceiro e o quinto assento, o número de maneiras de variar estes 3 homens é dado por 3 fatorial. Para cada uma dessas variações entre os 3 homens, nós podemos variar as mulheres que ocupam o segundo, o quarto e o sexto assento da mesma quantidade. Nós podemos variar as mulheres entre si no segundo, quarto e sexto assentos como 3 fatorial, em termos de quantidade. Então existem 3 fatorial, ou seja, 6, para cada uma das 6 ordens que nós podemos variar os homens. Então essa seria o número de maneiras, 3 fatorial vezes 3 fatorial, o número de maneiras de variarmos homens e mulheres alternadamente, mas começando a fileira com um homem. Como nós poderíamos colocar essa mesma situação de alternados, homens e mulheres, mas começando a fileira por uma mulher, ou seja, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, e aí teríamos a mesma quantidade, então podemos simplesmente multiplicar esse valor por 2. E aqui temos 2 vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial, o número de resultados favoráveis dessa probabilidade. O número de resultados que atendem à condição. Então quer dizer que a probabilidade de que homens e mulheres, escolhendo aleatoriamente os seus lugares, se sentem alternadamente, ou seja, a probabilidade que nós estamos chamando aqui de P, é dada como sendo 2 vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial, dividido por 6 fatorial. Esse é o resultado. Essa é a probabilidade. E aqui agora vamos nos ocupar de fazer as simplificações. Como 6 fatorial, nós podemos
calcular aqui como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, para podermos cancelar um dos fatores do numerador. Então, vou colocar aqui 2 vezes. O primeiro 3 fatorial vou colocar como 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. E o segundo eu vou deixar 3 fatorial para cancelar. Então, cancelamos 3 fatorial com 3 fatorial. 6 com 6. 2 e 4 vai dar 2. Ou seja, o resultado nos mostra 1 em 10. Então, a probabilidade de homens e mulheres se sentarem alternadamente é dado como sendo 1 em 10, ou, na forma decimal, 0,1 é a resposta.